Então todo esse material está num propósito maior. Todo este material está aqui para lhe testar. Lhe testar em quê? Mundo de provas e expiação. Lhe testar como? Como você se relaciona com ele. Eu vou dar um exemplo. Vocês estão aqui no meio de uma floresta. Se alguém entrar aqui e meter um machado numa floresta, o que vocês vão falar? Está errado, que ele tem que ser peso, que isso não pode fazer. Isso é uma relação material, você está querendo preservar a árvore. Quem disse que a árvore era para ficar? Você pode até não gostar que derrube a árvore. Agora, na hora que você começar a criticar e acujar quem fez, você não está amando ao próximo. Então você faça a sua parte, preserve a parte da floresta que lhe cabe, mas não acuse o outro que derruba. Compreendeu? É que as coisas não chão nem tanto ao chão nem tanto à terra, é o caminho do meio. Não é manter ou derrubar, é saber lidar quando mantém e quando derruba. É porque é uma questão de interpretação, né? Quando falo, não, o rico não entra no reino dos céus e o pobre, sim. Não é isso, na verdade. É o rico. É o rico. O rico de coisas materiais. Minha caneca, isso é uma riqueza. Não, a questão não é a quantidade de sim, não é a quantidade. A quantidade. A sua relacionamento com o material. Isso. E não ser rico ou ser pobre. Isso, porque o espiritualista, ele não vive no mundo espiritual, ele vive no material. Só que ele vive no mundo material preservando as relações espirituais. Então é muito mais importante para mim amar ao próximo como a mim mesmo do que possuir uma caneca. É muito mais importante amar ao próximo como a si mesmo do que de preservar uma árvore. Compreende? Veja, Deus preservou árvores nesse planeta. Não. O dia que ele quis, ele mandou um dilúvio e acabou com tudo. Então não é certo preservar, é certo para você. E você preserva o que você quiser. Agora você não pode exigir que para o outro que não é certo, ele também faça o que você quer. Compreendeu agora? Porque aí não é amor, porque falta uma coisinha. Respeito. Falta o quê? Respeito. Respeitar o outro do jeito que ele é. Se ele quer derrubar uma árvore, a árvore dele, lá, eu tenho que respeitar o direito dele querer derrubar a árvore dele. É dele, não é minha. Isso é amar ao próximo. Uma das coisas do amor é a igualdade. Vocês lutam por igualdade, não lutam? Só que vocês não lutam por igualdade. Vocês lutam que o outro faça o que você quer. Porque entre os seres humanos, que todos são diferentes entre si, só existe uma coisa que vocês podem ser igual. No direito de ser diferente. Então, se você quer ser igual ao outro, você tem que manter a sua individualidade, mas dar ao outro o direito de ter a individualidade dele. E chamá-lo próximo. Uma vez me perguntaram, Joaquim, se eu chegar um homem com uma arma na cabeça para dar um tiro, você vai fazer alguma coisa? Eu digo, não, ele quer te matar, ele que se mate. Qual o problema? Morrer, não existe morte. Ou seja, espiritualistas ainda acreditam em morte. Compreende? Como uma vez eu fiz uma palestra sobre a responsabilidade daquilo que você já recebeu. Você já recebeu informação por ser empírico. Você acredita em mundo espiritual. Essa informação tem que trazer para você alguma responsabilidade. Qual é? A de polar empática. A primeira coisa que alguém sabe que existe o espírito e que existe o mundo espiritual é não se pegar a vida.
Para este acaba a morte. Acaba a necessidade de ter que estar vivo. Por quê? Porque ele sabe que vai estar sempre vivo, encarnado ou desencarnado. Senão não adianta nada. Sabe qual é o nome disso? Apego à letafia. Quando você só sabe, mas ele não serve nada para você. Diga. Isso atenua muito o sofrimento, seja em qualquer área na vida da gente. E a você disse que isso atenua o sofrimento, não só o sofrimento. Isso cumpre o que Cristo disse. Venha para mim que o meu jugo é leve. Isso lhe dá liberdade de viver. Viver o quê? O que você quer. E você não precisa ser juiz do mundo para ficar julgando os outros. Cada um faz o que quiser. O que foi? Ali. Isso. Joaquim, Diga. para praticar qualquer que seja a atitude, a gente está utilizando o cérebro, né? Está utilizando uma faceta material. Mesmo no caso da caneca, se a gente vem se relacionar com a caneca, não se importando se vai quebrar, se não vai quebrar, é ainda uma atitude mental, passa pelo cérebro que é material. Isso também não é estar se relacionando materialmente com a caneca? Perfeito. Mesmo não se importando? Perfeito. Vamos dizer assim. O moço me perguntou se essa relação com a caneca, o fato de se libertar dela ou não, ainda passa pela mente. Então nós ainda estamos usando a mente. Sim. Só que uma coisa é um pensamento que lhe vem. A outra coisa é você parar e dizer, para aí, pensamento, você está me dizendo que eu tenho que me potunar com essa caneca? Não, eu não vou me potunar com ela porque eu não estou a fim de ficar apegado a este mundo. Este é um pensamento construído. Tá? É só porque não dá para explicar para você como uma coisa acontece na verdade. Então o que você precisa é assim, quando você se libertar, libertou. Quando não libertar, não libertou. Não se culpe por não ter feito. E nem tente ficar obcecadamente tentando fazer. Porque as coisas acontecem. Porque não é a gente que se liberta. Isso. Você tem a ideia de estar liberto. Porque se você souber que se libertou, você ainda está preso à ideia de que se libertou. Ficou claro? Essa é uma parte que não dá para falar direito. Vocês não tem como entender isso. Porque para vocês só existe mente. Então vamos dizer assim, use a mente para você se libertar da mente, sabendo que depois você vai ter que se libertar dessa liberdade que acha que alcançou. Na verdade, uma pessoa nunca vai, enquanto encarnada, ela vai conseguir se relacionar de maneira espiritualista com algo. Ela pode se relacionar de maneira menos materialista com aquele algo. Né? Perfeito. O moço disse que, então, enquanto humano, não vai conseguir se relacionar de uma forma espiritualista com as coisas, mas sim de uma forma menos materialista. Eu sabia isso, espiritualismo materialista. Onde você ainda é materialista, mas tenta colocar em prática algumas coisas espirituais. O espiritualista não é para você, isso é loucura. Quando você vê alguém dizer, você é espiritualista, você diz, cara, acorda, falta muito. Principalmente quando você diz, ser gay, você falou e não vai a lugar nenhum. Nem o Joaquim é espiritualista. Nem o Joaquim é espiritualista, apesar de ser espírito. Não, o Joaquim não é espírito. Joaquim é espírito. Ego e espírito. É um ego e espírito humanizado. Tá caindo. Você é um ser complexo. Tá descendo. É um cara com muita facilidade. É como se diz assim, aqueles egos de espírito que já saiu da carne. Pode perguntar. Que a primeira pergunta, vamos dizer assim, que importa foi feita agora. Mas como é isso? Como é que eu faço isso? Porque normalmente as pessoas perguntam por que é assim, como é assim, mas você tem certeza que é assim? E isso não adianta você tentar entender, como disse o moço, você não vai entender. Você pode tentar fazer. E o tentar fazer é assim, como eu faço? Olha, eu tenho uma caneca, como é que eu faço? Como é que é relacionar-se de uma forma, como é que é relacionar-se de outra?
Porque aí tem como a gente, vamos dizer assim, falar um pouco de prática, né? Porque falar só de teoria, vocês sabem qual é a coisa mais? A maioria das pessoas aqui já sabe, eu fico repetindo as piadas. A coisa mais sábia do mundo, a coisa mais sábia do mundo é Itante. Tem sabedoria naqueles livros. Não adianta de alguma coisa? Não. Agora a grande maioria das pessoas são Itante. Só sabe. Mas não colocam nada em prática. Mas essa é a segunda parte da conversa. E qual é a primeira? É essa que nós estamos tendo. A primeira sempre vem antes da segunda. No mundo material ou espiritual? No mundo material, porque aqui você está. Não adianta, eu não posso falar de lá, você não sabe. Pai, por que o manifesto no começo? Justamente para mostrar que desde o início o nosso trabalho era só um. Ensinar sobre o espiritualismo, falar sobre o espiritualismo. Porque no final nós diz ficar sob a batuta de Deus. E isso é ser espiritualista. Joaquim está ficando muito humanizado, tem até uma secretária, viu? Isso é só para quem é gotoso. É que este está aí acabando de que tem muita coisa para escrever, ela já está copiando tudo ali correndo, já sai ponto. Já viu quantas coisas tem aqui agora? Pergunta. Agora, moça, isso aí você falou com ele achou a caneca. Perfeito. Entendeu o que eu quis dizer? Leve isso para tudo. Não importa o quanto seja sagrado ou santificado pela humanidade. Inclusive de você em relação a você. Inclusive de eu. Não, estou falando, a pessoa em relação a ela própria. A ela própria, aos entes queridos, as coisas que você sempre aprendeu a vida inteira, que era o certo de se fazer. Sagrado nesse sentido, no sentido de ser a coisa certa, a coisa que precisa ser feita. Não existe nada neste mundo que precise ser feito. Sabe por quê? Tudo está pronto. Que Cristo disse, eu sou o alfa e o ômega. Tudo está pronto. Vocês não fazem nada. Tudo é feito para dar a cada um a oportunidade de escolher entre uma forma de se relacionar ou outra. É uma libertação muito grande. Sim. Uma vez, você ainda é novinha, pergunta aos mais velhos, onde ficou todos os sonhos de que você tinha quando era garoto, que você ia realizar, que você ia fazer, onde ficou? Fumaça. Só os novos ainda acham que vão construir alguma coisa. O velho já desistiu de construir. E tem mais, agora o pouco que ele construiu, ele sabe que quem vem atrás vai jogar tudo no lixo. Porque tudo que ele sabia, tudo que ele achava certo, a juventude de hoje já não acha mais. Todos os valores e padrões, não estou nem dizendo de coisa material, todos os valores e padrões que ele, aonde ele viveu a vida dele, é jogada fora pela juventude que vem logo depois. Já percebeu isso? Isso não é nas suas relações. Em todas as relações, os jovens vêm e derrubam o que o velho assava. É justamente isso. Para ele mostrar a inutilidade de construir alguma coisa. Mesmo que você ache que você construiu, você só construiu para alguém derrubar. Sim, mas precisa ter construído para chegar a esse ponto. Ou ter tentado construir, ou pensado em construir. Sim. Eu diria melhor até, o moço me perguntou se precisava ser construído ou pensar em construir, sim. Mas eu ainda diria mais.
será construído, mesmo que você não queira construir. Só que você não se sentirá mais o artífice da construção. Eu adoro quando ouço alguém dizer assim, Deus me usa para fazer não sei o quê. Você acha que Deus precisa de você? Você acha que Deus precisa de você para fazer alguma coisa? Mas ele não pode ser um instrumento da vontade dele? Agir como instrumento da vontade dele? Para essa frase, o moço disse, nós não podemos ser o instrumento da vontade dele. Para essa frase, tem uma frase do Espírito da Verdade muito interessante que diz assim, pobre ser humano que não sendo nada quer ser Deus. Coitado que o simples sopro de Deus derruba. Sabe, quer ser alguma coisa, ainda quer sobrar alguma coisa, nem que seja o fato de ser instrumento. Moço, no livro do Espírito, o Cadeco pergunta assim, como é que Deus faz as coisas? E o Espírito da Verdade diz assim, não há nada melhor para definir isso do que a fase das hélices da Bíblia. Deus diz, faça-se e a coisa se faz. Veja, não é Deus diz, faça-se e alguém faz. A coisa se faz. E ao mesmo tempo que a coisa é feita, lhe dá a ideia de você estar fazendo. Para quê? Para ver se você vai se submeter a Deus ou ainda vai dizer, se não fosse eu, né? Compreendeu? É isso que é não servir a dois senhores ao mesmo tempo. Deus faz. E você? Eu assisto o que ele faz. Mas não foi sua mão que fez? Foi a minha mão, não fui eu. E a minha mão faz parte do quê? Do quê? De tudo. E quem é tudo? Aí a pessoa sendo instrumento. Deixa eu falar uma coisa. Essa faz tempo que eu não falo. Vou fazer uma pegadinha com vocês. Por favor, se peguem vocês. Peguem vocês. Se toca. Se toca, cara. Espíritas, espiritualistas, vocês acreditam que vocês são o baço, a perna, a cabeça? Porque vocês tocaram baço, perna, baixo, perna, cabeça. Isso é vocês? Vocês são o corpo? Não são o corpo? Então pega você. Compreendeu agora? Você não é o corpo que você é. Mas quando a mão faz alguma coisa, você diz que você faz. Desculpa, se tiver um julgamento, eu matei esse filho. Aí eu ficava muito relativo, né? Não fui eu, foi minha mão. A minha mão Não fui faz eu. parte do corpo, Não fui eu, então foi minha mão que fez. Agora, quem é minha mão? Deus. Foi Deus que fez. Ponto, você está sob a batuta de Deus. Porque é a verdade, Deus faz. Ô Joaquim, mas ela está preocupada porque ela é massagista, pô. Mas ela não tem mão mais. Aí piorou. Ela está ferrada. Pai Joaquim, desculpa, mas só acrescentando um pouco. Quando eu disser minha mão que fez, ainda tem um detalhe. Não é minha mão, é a mão que fez. E não é a mão, é Deus. Então, quando eu digo Na hora que minha você começa pela sua mão, depois você já passa para a mão, depois você passa para Deus. Você vai evoluindo aos pouquinhos. Mas quem consegue? Quem consegue isso totalmente? Totalmente ou ninguém, porque isso não é um mundo para conseguir totalmente. Isso é um mundo para tentar. Para achar que está tentando, pior é isso. Passar que está tentando, pior é isso mesmo. Quer ver outra coisa? Minha perna está doendo. Se a perna está doendo, deixa ela doer. Por que você tem que sentir a dor da perna? Nossa, mas é duro,
Não dá para fazer isso. Por que você tem que sentir a dor da perna? Agora, aí vem a diferença. O que é sentir a dor? Que é o que eu disse para a moça. O problema é como você se relaciona, não é a coisa. O que é sentir a dor? Diga. Você levantou a mão? Eu quero fazer uma pergunta. Então você só acaba essa. Tá. O que é sentir a dor? É uma sensação. Sentir a dor é sentir a dor. Agora, sentir doer é outra coisa. Ai, eu estou com tanta dor, ai, como dói, que coisa horrível. Ixi, você não me xinga. Isso é o seu Tá doendo, tá doendo. O que você quer que eu faça? Pô, eu tomo um remédio, eu faço uma massagem. Ó, puxei a sadia para sua base. Faço uma massagem, faço não sei o quê. Agora eu não vou ficar aqui vivendo a dor. Esse é o sofrimento. Esse é o sofrimento da dor. Então é a forma como se relaciona. Não é fingir que não tem dor. É não fazer a dor doer. Sabe, é igual alguém que tem cancho. Tem pessoas que têm cancho e que vivem a vida normal. Tem pessoa que tem cancho e cai na cama. Ah, eu estou com cancho, como eu sou pobrezinho, pobre coitado, ai de mim. É isso que é a diferença. É isso que é o conviver com as coisas. De uma forma ou de outra. Compreendeu? Qual a diferença de eu ser um instrumento de Deus ou Deus agir através de mim? Assar que Deus depende. A moça perguntou qual é a diferença de eu ser um instrumento de Deus ou assar que Deus age, não através de você. Age, só. É você ainda querer que Deus dependa de você para alguma coisa. Que Deus precise que você faça. Achar que é E assar que você tem a capacidade de fazer. Quando a capacidade de fazer é só de Deus. Achar que a gente é alguma coisa, né? Assar que é alguma coisa. A capacidade de fazer é só de Deus. Porque se você ainda assar que você faz alguma coisa, o que isso lhe traz? Orgulho, Não. expectativa. Fiz certo ou errado? Era para fazer ou não era para fazer? Estava na hora de fazer ou não estava na hora de fazer? Compreende? Deus não tem essas dúvidas. Ele faz na hora que tem que ser feito. Então ele fez. Acabou. Não tem certo e errado. Ah, tá errado? Não sei. Deus é que fez. Deus é a inteligência suprema. Como é que uma inteligência suprema pode errar? Eu posso não ter entendido para que ele fez. Mas ele fez. E se ele fez, está perfeito. Ah, estava na hora de acontecer? Não sei. Deus sabia que estava. Tanto que ele fez. Se não fosse para acontecer agora, ele não faria agora. Compreende o que ela disse da liberdade? A liberdade é essa. De você fazer o que o Kismo ensinou. Assistir a vida. Ao invés de querer viver a vida. Viver a vida é que há na vida. Ou que há a vida. Compreendeu? Essa é a diferença. Mesmo sendo instrumento. E se você é instrumento, ainda não está sob a batuta de Deus. Está isolado em um canto, ele sendo usado, você sendo usado por ele. Você se sente separado. Isso. O que mais? Com licença. Pode perguntar. Ó, Deixa eu só falar uma coisa antes de você perguntar. Não quer você pergunta, não. Primeiro, não existe pergunta boa. Segundo, não existe nada que não possa ser falado. Terceiro, falar a hora que quiser falar. Então pergunta. Esse problema nós estamos então saindo desse provas e expiações, a Terra já foi um planeta de provas e expiações. Isso. E estão começando lá no processo, de passarem para um planeta de regeneração. Isso. Aí, o que acontece, por exemplo, eu não sei porque que eu estou falando isso, será que está tão perto assim? Eu desencarno agora, né, com uns tempos. Eu teria condições de voltar para esse planeta de regeneração ou... Tá, vamos falar disso. O moço está falando
Entre o processo de pobre expiação, passado e para regeneração, se ele desencarnar agora, se ele tem condições de voltar. Primeiro, como foi dito ali, o processo de transição já começou. Se o processo de transição já começou, isso quer sinal que não dá mais tempo de quem desencarna agora voltar para a pobre expiação neste planeta. Ah, sim, tá. Então, ou você vem para o mundo de regeneração neste planeta, ou você vai para a pobre expiação em outro planeta, que seja de pobre expiação. Ah, mas então eu vou para o inferno? Não! Você nem vai lembrar deste planeta, nem vai lembrar dessas coisas. Porque o espírito não pensa nas coisas, ele pensa na encarnação, na prova, no fazer prova de expiação. E para ele tanto faz o cenário. Até porque não existe planeta, né? Existe planeta? Não. Existe presente. Se você não pegar a Terra existe para você? Se você não pegar, se você não ver, se você não sentir, ela existe para você? Então ela é criação do seu sentido. É a seu olho, sua mão, sua sensação pelo corpo, sua audição, seu nariz, seu paladar que cria as coisas para você. Então ela não existe. Só existe para quem tem esses órgãos. Como o espírito não tem olho, não tem nariz, não tem boca, não tem tato, para ele não existe. Cocado? Você fala espírito, não é um ser desencarnado, não é? É um ser universal. O desencarnado não quer dizer que esteja como espírito, não. Não. Ele está só numa... Tem muito desencarnado que só não tem a carne, mas é o ser humano igualzinho a você. Com ego. Um ego humano. São os fantasmas. São aqueles de obsessores. Sabe, aqueles que ainda se veem como ser humano e ainda vive pelas normas humanas. Exceto o que é certo humano é errado, o que é humano é errado. Sabe, a maioria dos espíritos que eu cheguei na literatura espírita, aqueles são todos seres humanos. Então, nas cidades chamadas cidades espirituais, na verdade, não são cidades com espíritos. Nas cidades espirituais, como é que você falou? Nas cidades espirituais são mencionadas, né, na literatura. São mencionadas na literatura. Não são cidades com espíritos. Não são cidades com espíritos, não. São espíritos que acham que estão numa cidade. Espíritos que acham que estão numa cidade. Eles acham que podem ver. Poxa, como é que se constrói uma cidade espiritual? Você já leu isso na literatura? Não. Através do ectoplasma, parece. Plasma. Né? O que é plasmar? Pensar. Que é com a mente. Então não existe. Que é com a mente. Mas lá são Mas é igualzinho a isso aqui. Isso aqui é criado. Isso aqui que eu estou falando, as coisas que você está vendo, é criado pela sua mente. Eu estou falando alguma besteira? Nem que tiver. Alguém duvida disso? Porque quem fala isso não sou eu. Todo mundo aprendeu isso lá no primário. O olho é bombardeado por uma energia. Essa energia é levada no cérebro e no cérebro se forma a imagem. Então aqui fora não tem a imagem. A imagem está no cérebro. Isso é científico. É o holograma. Isso. Aqui existe energia. Não existe parede, não existe chão, não existe banco. Não vai fazer igual o filho meu, viu? Que eu disse que a cadeira não existe, ele perguntou onde é que eu ponho a bunda. Eu disse a bunda que não existe, você pode se quiser. A bunda que não existe, você pode